mais uma vez nós nos dirigimos a esta casa, esse ponto de luz de Mucuri, onde, com todo carinho, com todo compromisso e humildade, os companheiros se dedicam ao estudo e ao conhecimento da doutrina. Nós tínhamos começado a falar sobre a força da caridade. E a caridade, para muitos, ela se resume na doação de algo material para o que a gente supõe que necessita mais do que nós. Entretanto, no nosso dia a dia, nós vamos identificar que muitas vezes aquele que aparentemente necessita é ele o que mais oferece para nós, na prática da caridade, a retribuição vibratória através de um simples gesto de gratidão. É o seu sorriso, é o seu olhar, é a sua prece em favor de quem doou. E nós temos visto muitas vezes que a gente, às vezes, conhece muito a doutrina e fala muito sobre tudo o que nos é pedido para falar, mas nos falta, na maioria das vezes, a condição de vivência da caridade. O que é vivenciar a caridade? É colocar em prática, no nosso dia a dia, princípios, por exemplo, de tolerância. Tolerar as coisas que acontecem, que dificultam os nossos passos. Tolerar e saber que tudo tem uma razão de ser. É muito difícil praticar a caridade se nós não tivermos o princípio da fé e o princípio do conhecimento. Quantas vezes nós estamos falando sobre doutrina espírita e nos deixamos perder por uma simples impaciência com alguma situação que possa surgir em torno de nós. É preciso que no nosso dia a dia nós tenhamos a atenção voltada para vigiar um pouco mais as nossas condições de prática da caridade. Não basta que nós possamos estar cumprindo os nossos ritmos espíritas, as nossas atividades espíritas. É preciso, acima de tudo, que nós consigamos construir em nós uma estrutura íntima de sermos caridosos com as pessoas. Desde o olhar, que passa a ser um olhar de amizade, de tolerância, de paciência, de cuidado, até chegarmos a uma mão estendida. Quando nós estendemos a mão, não pode, não deve ser maquinalmente. É preciso que aquele estender de mãos tenha a vibração do amor que nasce da nossa alma. Então, a caridade, segundo o apóstolo Paulo, ela traz como grande processo para todos nós a revolução interior, a mudança interior. E em tudo nós podemos e devemos colocar a caridade. Não apenas na casa espírita, que ali ela tem uma força especial, porque as nossas casas espíritas se basearam muito no trabalho de assistência ao mais necessitado materialmente. Então, parece que a caridade para nós na casa espírita tomou um aspecto diferenciado e a gente deixa como carro-chefe essa caridade material,
que é importante também. Na medida que eu alimento alguém, que eu agasalho aquela criatura que chega necessitada, na medida que eu ofereço a ela algum medicamento dentro do que foi orientado pelos médicos, e essa criatura sente o alívio, eu estou sim praticando a caridade. Mas a caridade vai muito além disso. Ela vai desde o momento em que nós paramos, fazemos nossas preces e procuramos tentar entender o que vai na alma da nossa condição interior, o que vai na nossa alma, o que nós estamos pretendendo verdadeiramente. Quando eu me dirijo, por exemplo, para vocês em Mucuri, para falar a respeito da caridade, qual a autoridade que eu tenho para isso? Como é que eu vivencio a caridade no meu dia a dia? Como é que eu estou experienciando o momento de dificuldade ou de barreiras da internet? Como é que eu estou enfrentando isso no meu nível interior? Qual é a minha posição diante de Deus, de Jesus e dos Espíritos em relação à oportunidade que eu tenho de trabalho? Na medida que eu posso refletir nisso, eu começo a ver a extensão de onde vai a caridade. Eu queria saber se agora vocês estão ouvindo. Ok. Então, na medida que isso acontece, eu passo, então, a fazer com que a energia que me leva a agir, que me leva a fazer um gesto, que me leva a falar na casa espírita, que me leva a participar da sopa, do pão, do coral, do estudo, é uma energia diferente. Eu já não vou participar apenas porque eu sou obrigada, porque eu faço parte, eu estou escalada. Mas eu vou participar porque eu sinto alegria de fazer isso. Vejam que a caridade ela toma uma conotação diferenciada. Então, se eu vou, por exemplo, atender alguém e essa pessoa é difícil, ela tem um gênio difícil, é uma criatura que, se eu pudesse, eu falar, fulano, vai no meu lugar, eu não estou querendo atender aquela pessoa. Se eu consigo adentrar em minha alma, fazer uma prece, pedir a Deus forças, me ajuda, Jesus, deixa eu ir lá, coloca em minha boca palavras que possam tocar o coração dela. Certamente, aí eu estou praticando a caridade. Não adianta eu conhecer doutrina espírita se eu não sei decodificá-la na prática, no dia a dia. Mas quando eu falo doutrina espírita, eu estou falando por nossa causa, que temos ou que assumimos o título de espírita. Mas se nós falarmos em qualquer outra circunstância, onde eu, por exemplo, eu chego como profissional espírita que sou, mas lá fora eu sou, por exemplo, um médico. Aí eu atendo a pessoa sem olhar nos olhos dela. Eu ouço, escrevo a receita antes dela acabar de falar e entrego, porque eu estou com pressa. Eu deixei de praticar caridade. Eu dei uma receita que eu tenho certeza que vai aliviar as dores daquela criatura, mas o que ela mais precisava era do meu olhar. Ela precisava de me sentir dizendo para ela, fique tranquila, vai dar tudo certo. Você vai conseguir superar as dificuldades. Mas eu não fiz isso.
Eu simplesmente, maquinalmente, lhe dei uma receita. E se nós começarmos a pensar em todos os níveis onde estivermos, nós temos, já não é oportunidade, gente, é obrigação de praticar a caridade. A caridade que, às vezes, ela se torna até difícil de entender. Às vezes, ela se torna cansativa para nós falar no assunto, porque a gente acha, na nossa pretensa vaidade, a gente acha que a gente já sabe tudo sobre a caridade. E eu, simplesmente, a cada vez que eu tento falar no assunto, eu percebo que eu sei muito pouco sobre a caridade. Porque a gente se encanta com outros temas, com outros níveis da doutrina espírita. E não paramos nessas pequeninas coisas que alteram toda a nossa participação no movimento espírita e na assimilação do estudo que nós possamos ter. No nosso dia a dia, nós vamos encontrar na carta de Paulo aos Coríntios, quando ele fala da caridade, ele termina dizendo assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Ou seja, de tudo mais que a gente vem assimilando de aprendizado, se eu não tiver ficado abrigado em mim a fé raciocinada, aquela fé que sabe que tudo o que acontece tem uma razão de ser, aquela fé que move a minha condição de participação e renova a minha esperança no dia a dia para que eu possa, pela fé, prosseguir um pouco mais, caminhar um pouco mais, me esforçar um pouco mais. A esperança, porque na medida que eu tenho fé, eu vou tendo a vibração da esperança. A esperança por dias melhores. A esperança de começar a construir, por exemplo, um trabalho no bem e saber que se eu não conseguir ir até o fim, que alguém chegará no meu lugar e que aquele trabalho terá um bom resultado. Se eu não conseguir vibrar na esperança, eu vou estar centralizando em mim mesma, num processo egoísta, eu vou estar centralizando em mim o poder de fazer o trabalho. E, na verdade, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós refletimos, nós aprendemos que o nosso poder se resume na condição de amar. Amar de tal forma que a caridade passe a ser natural para mim. Amar de tal forma que a humildade em todas as situações passa a ser também uma característica. E essa caridade associada à fé e à esperança, ela promove uma mudança íntima no meu ser. E aí, com essa mudança íntima, vivenciando a humildade, eu vou, então, ser referência para a mudança na nossa relação nos grupos dos quais fazemos parte. Quantas vezes os nossos grupos, eles são muito competentes no conhecimento da doutrina, na prática de todas as condições que a nossa casa oferece, mas, às vezes, entre nós, nos falta a vibração de uma relação boa, de amizade. E quando nós assustamos, a nossa casa, ela passa a ser um arquipélago cheio de ilhas.
a ilha da Joselma, a ilha do Antônio, a ilha da Maria, a ilha do João, porque cada um passa a ter o seu pequeno grupo, e o seu pequeno grupo forma uma ilha. E se a gente tentar fazer um trabalho conjunto com o grupo todo, a gente ouve até críticas. A gente ouve palavras que não achamos que não merecíamos ouvir, críticas, palavras irônicas, porque as pessoas não conseguiram cultivar a caridade verdadeiramente, a caridade que transforma a nossa relação. Então vejam que caridade é muito além de doar algo material. Isso, gente, qualquer um faz. Não é privilégio da doutrina espírita praticar o bem através do oferecimento de coisas materiais. Se o evangélico quiser, ele vai oferecer de uma forma muito melhor do que a nossa. Sabe por quê? Porque eles têm recursos financeiros, às vezes maiores do que os nossos. Eles têm muito estudo, porque nos nossos grupos espíritas, algumas pessoas se recusam a estudar. E muitas vezes na igreja evangélica é obrigado o estudo. Então, os evangélicos, por exemplo, eles terão condições de praticar muito mais do que nós, muito melhor, porque eles têm dinheiro, têm estudo na doutrina, na religião. Eu não estou falando aqui de estudo, formação cultural. Então, o que acontece? Por quê? Por que nós continuamos a oferecer o bem material se eles podem oferecer melhor do que nós? A Igreja Católica pode oferecer melhor do que nós. O Estado pode oferecer melhor do que nós, porque as pessoas ali são assalariadas e elas, então, não vão reclamar que estão fazendo aquilo que elas estão ganhando para fazer, então elas fazem. E qual a diferença, então? Resta para nós outros espíritas em relação a essa singela parcela de prática que nós temos no nosso dia a dia, na nossa casa. Sabe qual é a diferença, minha gente? É a base da doutrina que nós temos, que nos consola quando nós falamos, por exemplo, na reencarnação. Quando nós falamos para aqueles que estão ali, que a vida tem processos que continuam, que nós já viemos de experiências difíceis e estaremos adentrando experiências muito melhores. E para isso, nós vamos precisar de trabalhar o nosso interior. Então, a doutrina espírita nos oferece algo que outros grupos não têm: o conhecimento dos princípios básicos e, principalmente, o conhecimento da reencarnação. Então, quando nós divulgamos o conhecimento da reencarnação, nós estamos praticando uma das maiores caridades que nós poderíamos imaginar. Porque a partir dessa expressão, desse esclarecimento, as pessoas se consolam, as pessoas se aliviam, elas se tornam mais alegres, elas se sentem socorridas por Deus. E aí, quando a gente fala assim, pessoal, tudo o que acontece tem a razão de ser. É preciso que nós tenhamos a humildade de entender que tudo o que está acontecendo tem um motivo que pode ser em outras encarnações passadas e pode ser nesta, a partir de uma experiência há anos atrás, que a gente nem lembra direito. Mas há um motivo. E se há um motivo, vamos ter paciência, vamos ter humildade
E na medida que nós falamos essas coisas, aquele que nos ouve se acalma. E uma das maiores caridades é oferecer a certeza da vida futura. Vejam, então, a importância da caridade. Ela não é apenas, eu estou repetindo isso várias vezes, porque tem muita gente que pensa que caridade é o gesto físico. E a caridade, ela está no gesto espiritual. Por exemplo, na oração que eu faço por você e você faz por mim. No meu desejo interior de que você supere as suas dificuldades e a mim você deseja o mesmo. A oração, ela é um veículo desse recurso abençoado de levar o socorro, levar a bênção da palavra àqueles que, porventura, não têm condição de ouvir. Ele recebe a oração no canal do sentimento como um aconchego e ele se acalma. As minhas energias que eu ofereço o alcançam. As energias que você me oferece me alcançam. Há uma troca de vibrações e isso é caridade. Vejam, a caridade do olhar, a caridade no falar ou a caridade do silenciar. Porque, às vezes, a caridade é silenciar. Então, Paulo nos traz essa colocação. E vem Kardec e traz para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem de Paulo que ela é muito importante e, às vezes, não refletida por nós. É a mensagem que passou a ser uma das bases filosóficas da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Ela vai estar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item 5. E as pessoas falam assim, mas não é pretensão de alguém dizer assim que fora da caridade não há salvação? E eu vou dizer para você, não é pretensão. Naquela época, tudo tem uma razão de ser. E naquela época, havia uma base de que fora da igreja não haveria salvação. Então, isso era falado por todos os representantes da Igreja Católica com muita veemência. Nas igrejas, essa frase era repetida incansavelmente para que os fiéis não deixassem de frequentar a igreja. Fora da igreja não há salvação. Então, havia um incentivo, uma cobrança para que os fiéis fossem para a igreja, porque senão não haveria salvação. Então, o que é que acontece? Vem o Espírito Paulo e traz essa mudança de palavra. Igreja, o que é igreja? É uma construção material. É um templo onde as pessoas vão para orar. E aí, o Espírito Paulo diz que muito mais do que ter um local para ir orar, a igreja, o templo, a casa espírita, onde eu vou para orar, onde eu vou para estudar, muito mais do que ter aquele ponto material físico como referência, eu preciso, antes de tudo, para que eu verdadeiramente me salve, eu preciso vibrar com a caridade em minha alma. Olha a diferença disso. Então, não basta eu ter a referência da casa espírita, que eu vá uma vez por semana, como se mecanicamente, como um reloginho, eu vou toda semana à casa espírita.
não basta isso. Vem o Espírito Paulo e diz, fora da caridade. Eu posso até por um motivo ou outro faltar à reunião na casa espírita. Mas se eu tiver caridade, de onde eu estiver, eu estarei colaborando com a casa espírita. Vejam que a caridade, então, passa a ser uma referência para a salvação. E muitos falam assim, salvar é ir para o céu. Não, não é ir para o céu. O que é o céu? O que é o reino de Deus? Salvação é o ato de se salvar. E eu vou me salvar de quê? Eu vou me salvar dos equívocos que eu cometo. Eu vou me salvar da minha postura orgulhosa, prepotente que eu cultivo. Eu vou me salvar do meu hábito de criticar, de debochar, de falar mal, de ver o mal em tudo que aparece para mim. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade eu não consigo me salvar. Eu posso ir os 365 dias do ano, receber passe todos os dias, tomar água fluidificada todos os dias. Se eu não cultivar a caridade em minha alma, eu não vou me salvar. Olha a seriedade dessa afirmativa de Paulo, que está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ainda, quando a gente para pensar nessa condição de salvar-se, nós vamos lembrar de uma outra afirmativa que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 17, no item 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Isso também é caridade. Quando eu começo a me transformar moralmente, domando as minhas tendências de impaciência, de grosseria, de indelicadeza, de ironia, de preguiça, de acomodação, quando eu vou domando essas tendências, eu estou me transformando moralmente. Vejam que Kardec não diz, ou Espírito Verdade não diz, que é aquele que o verdadeiro espírita é aquele que já alcançou a vivência plena das virtudes. Não. O Espírito Verdade diz que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça diuturnamente por sua transformação moral. E sem a caridade, minha gente, nós não vamos conseguir fazer essa transformação. Sem a caridade do não julgamento. Porque muitos de nós, às vezes, não temos muitas forças para mudar, porque o outro que conhece um errinho que a gente praticou lá atrás, ele parece que está com o pé assim, querendo chutar a gente para dentro do buraco. Vem esse aí falar de Jesus para nós. Quem é ele? Outro dia ele estava ali na esquina bebendo, agora ele vem aqui querer ensinar a gente a falar. Entretanto, aquele que estava ali bebendo, eu não sei se ele virou um espírito perfeito, mas ele passou a se esforçar diuturnamente para falar em Jesus e na sua boca não entrar a bebida alcoólica, mas sair a palavra amorosa da caridade. Então, cabe a mim não julgá-lo e cabe ao outro que é julgado ter a caridade de não se melindrar. Olha só, não se melindrar com a atitude dos companheiros, que ele prossiga avante, que um dia ele arrasta os companheiros pelo exemplo. Então, minha gente, o que nós podemos falar sobre a caridade está contido nesse pequeno texto que a gente trouxe
nessa pequena conversa que nós trouxemos para todos nós hoje. E eu acho que o maior exemplo de caridade tivemos nós hoje, todos nós. Vocês de paciência, de tentar entender, até que chegou num ponto que não conseguiu mais, né? A gente tentar ter a paciência de retomar, de reiniciar, de recomeçar, e com a ajuda dos amigos espirituais que praticaram a caridade de nos assistir, de nos encher de recursos na alma para tolerar a dificuldade, para compreender as barreiras, nós conseguimos dessa forma completar o nosso tempo que estava marcado para concluir às 21 horas. Então, fica para todos nós a gratidão, que é também caridade. A gratidão a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos que estiveram conosco todo o tempo, e que possamos sair desse pequeno estudo de hoje tentando entender um pouco mais a extensão da caridade. E basta irmos no Evangelho segundo o Espiritismo ou pegarmos Paulo na sua definição, na sua carta aos Coríntios, na sua definição de caridade. E nós estaremos refletindo sobre isso e certamente iremos crescer aos poucos rumo a uma libertação maior. Se fora da caridade não há salvação, nós vamos nos salvar, começando pela prática discreta, humilde da caridade. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, paz para todos nós.